Bem, pessoal, agora a gente vai trabalhar a transformação isocórica ou isovolumétrica. Nesta transformação, verificamos que se mantivermos o volume constante, observamos que a variação da pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura. Dessa maneira, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Nós temos a situação inicial, P1 e T1, nesse caso aqui o volume é constante, e essa situação também é constante. Para que, agora aqui é a parte experimental, P2 e T2, para que essa condição se conserve igual a essa aqui, obedecendo esse princípio. Então aqui a gente tem, quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Se eu diminuir a temperatura, é necessário que eu diminua a pressão para que a razão seja constante entre elas. Então, elas são também diretamente proporcional. Vamos lá no laboratório virtual ver como fica essa situação. Bem, mais uma vez estamos aqui no laboratório virtual usando o simulador PET. Nessa situação agora, como a nossa situação é isovolumétrica, a gente vai colocar o volume constante e aqui temos aqui agora pressão e temperatura, e o volume está constante, porque quando ele não está constante, ele fica uma aba aqui, que é onde a gente faz push, aumenta e diminui. Nesse caso, nós temos volume constante, e vamos observar que quando eu aumentar a temperatura, aqui é a fonte de calor, quando eu aumentar a temperatura, essa é a fonte, a pressão ela vai aumentar. Quando eu diminuir a temperatura, resfriar com o gelo, tá vendo aí? A pressão diminui. Vamos colocar algumas moléculas em nosso recipiente e vamos aumentar agora a temperatura. Vamos fornecer calor. A temperatura está aumentando lá, 400 Kelvin, vai para 500, e a pressão também está aumentando. Agora vamos diminuir a temperatura. A temperatura agora está descendo lá, diminuindo, 390 e vai diminuindo. E agora a gente observa que o ponteirinho da pressão também começa a cair. Então a pressão diminui. Ou seja, quando eu aumentei a temperatura, a pressão aumentou. Quando eu diminuí a temperatura, a pressão diminuiu. Vamos recapitular. Vamos aumentar a temperatura e observar no marcador da pressão ali no relógio que a pressão está aumentando. Agora vamos diminuir a temperatura e a gente observa no relógio que no marcador de pressão que a pressão está diminuindo. É o que o nosso slide ele apresenta aqui no nosso estudo, que diz o seguinte: quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, a pressão também diminui. Ok? Esta é a transformação isocórica ou isovolumétrica.